Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, estamos iniciando o programa Espaço Diferente. Mais uma semana estamos aqui com muita tranquilidade, mas alegria. Alegria porque é mais um momento de reflexão, um momento de conversa, de trazer informações para você de perto ou de longe que está nos ouvindo agora. E a gente hoje tem um programa, eu digo especial, todos são especiais, são bons, mas o programa de hoje tem uma pessoa que vai conversar conosco, tem uma história e vai nos ajudar. Antes de iniciar, eu quero mandar um abraço para a menininha artesã, sempre ouvinte da nosso programa, nosso espaço. Obrigado, menininha, por estar sempre nos ouvindo e acompanhando essa história do segmento da pessoa com deficiência em Ribeirão. Também para Igor, professor Igor, é artesão também, uma pessoa que sempre está conosco, digamos assim, um parceiro na nossa caminhada. A João Batista, aqui no bairro Novo, que sempre nos escuta, e a todos vocês que estão sempre nos acompanhando, ouvindo a nossa trajetória, a associação que está aí. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal que está aí, a Stephanie, também a todos que hoje teremos uma reunião para começar a pensar 2026, mas também a gente tem esse trabalho voltado para muita coisa boa que está por vir. Acreditamos nisso. A nossa convidada de hoje, eu quero primeiro agradecer a ela, porque há muito tempo que a gente tem procurado, lógico que ela tem as atividades dela, tem um trabalho muito importante que ela vai falar para a gente. Bom dia, Alzeni Oliveira. Bom dia, seu Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santana. Alzeni, você é uma pessoa com deficiência visual, e antes de iniciar necessariamente, diretamente, falar sobre retinopatia diabética, eu queria que você falasse um pouco de você, como tudo começou, infelizmente ou felizmente não é o caso, você perdeu a visão, como foi esse processo? E a gente estava conversando agora de que você tem agora uma consciência de classe, mas tinha uma consciência dos seus direitos. Isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco para nós. Sim, vou começar primeiro fazendo minha autodescrição. Isso, importante. Eu sou uma mulher branca, cabelos pretos grisalhos, olhos castanhos, tenho baixa estatura, né? E sou cega total. Eu sou uma pessoa com diabetes tipo 2 e após 10 anos de tratamento, de repente eu descobri que estava com retinopatia diabética, uma doença ocular causada pelo diabetes descompensado, com a glicose alta por vários anos, né? Foi um grande choque, foi a primeira vez que eu ouvi falar que existia retinopatia diabética. Uhum. Uma coisa assim, você tem, depois de tudo isso, você começou a se capacitar, digamos assim, não sei se a palavra é essa, mas você dá palestra nas escolas, né? Falando justamente sobre a importância e prevenção nutricional para crianças e jovens com relação a isso. Como é a tua palestra? Como é que você faz esse trabalho? Sim, seu Luiz, primeiro eu quero falar que hoje é o Dia Mundial e Nacional, né, de alerta e prevenção ao diabetes, né? Minha história começou aí, eu era comerciária e após 10 anos do diagnóstico, como eu falei, né, não tive sintomas, né, os primeiros sintomas, o meu primeiro sintoma foi muito grave, já com a mancha escura, perdendo o olho direito, foi um grande choque, um desespero. Tive que me aposentar antes do tempo por invalidez, né? E todos sabem, quando a gente perde a visão, a gente tem aquele tempo de luto, né? E eu passei por tudo isso, né? Desesperada, achando que eu era a única mulher cega do mundo, né? Até que eu descobri o Altino Ventura, o Instituto Meninas dos Olhos. Lá comecei a me reabilitar, me mandaram comprar uma bengala na Associação de Cegos de Pernambuco, a PEC. De lá, eles me falaram sobre o Retina Pernambuco, né, com minha amiga Ana Mota, ela já participou aqui a semana passada, né? E lá eu a conheci
E falando, né, da minha história, como eu tinha perdido, né, a falta de informação. Eu não tive informações. Diziam assim: você tem que se cuidar a partir de agora, sua vida vai mudar. Você tem que ter consciência que diabetes cega, amputa, leva a problemas renal, cardiovascular e todas essas coisas que a gente conhece. Me falavam, você tem que ir para um oftalmologista todos os dias, todos os anos, né? Mas não me falavam que tinha que ser um profissional específico, um oftalmologista especializado em retina, porque a retinopatia começa no fundo dos olhos, é uma doença silenciosa que precisa de prevenção, de exames constantemente. Assim que recebemos o diagnóstico, devemos já começar a procurar um médico especializado em retina. Eu ia ao oftalmologista todos os anos para ver, né? E eles mudavam a lente do óculos. E para mim estava tudo bem. E foi um grande choque quando eu descobri, né, que existia a retinopatia diabética, que era um problema muito grave da complicação do diabetes e que leva à cegueira, né? E foi daí que, conhecendo a Retina Pernambuco, a Retina Brasil, Instituto dos Cegos, todos eles, eu levantei a cabeça, procurei me reabilitar e descobri como lutar com eles, né? Procurando meus direitos, procurando promotoria do estado, da minha cidade, e daí eu descobri que eu não deveria perguntar a Deus por quê, mas assim, para quê? E foi na minha dor que eu descobri a minha missão, que é ajudar pessoas com diabetes, pessoas com retinopatia, a lutar pelo tratamento, se cuidar. Hoje eu faço palestras em escolas, em algumas cidades da região metropolitana do Recife, para crianças, adolescentes, adultos, falando sobre a importância da alimentação correta, balanceada, né? Que a nossa alimentação atual, industrializada, rica em açúcar, com muito carboidrato, né, com bebidas açucaradas, está levando a pessoa diabética à cegueira, amputação e todos esses riscos que a gente já ouviu falar muito. Pois estou conversando com Alzeni Oliveira, ela é a nossa coordenadora do projeto, do programa Retinopatia Diabética no estado, e é uma referência. A gente tem visto falar muito de você, Alzeni. Você nessa caminhada, nessa luta que você tem feito, eu tenho certeza que tem ajudado bastante as pessoas, não só pelo teu testemunho de vida, mas também porque você tem procurado se aprofundar no conhecimento, como você falou, nos direitos que nós temos, a partir, por exemplo, de várias situações que se apresentam, né? E eu acho assim, eu queria só lhe perguntar também, conversando com você, que isso é uma conversa, como você vê as principais doenças e complicações que a retina hoje, você poderia dizer para a gente, pode trazer para as pessoas? Bem, seu Luiz, eu represento, né, a Retina Brasil, no grupo Retinopatia Diabética, né? É um grupo nacional que acolhe pessoas de alguns estados do Brasil, e quem quiser de qualquer parte pode nos procurar, depois eu passo contato, ajudando eles, né? Falando que a cegueira não é o fim, né? Muitos chegam com problemas ainda no início do tratamento, e a gente vai orientando sobre os direitos, como procurar os seus direitos, como se alimentar melhor, o risco da alimentação inadequada, né? E a gente tem a alegria hoje de alguns começarem o tratamento da retinopatia e dizer, hoje eu recebi alta, né? O médico falou que a minha retinopatia está estabilizada, e é uma grande alegria. E aí eu agradeço a Deus e digo, Deus, muito obrigada. Se eu conseguir com a minha história
é salvar um diabético da cegueira, da amputação, né, do problema cardiovascular, neuropatia diabética, que é dormência nos pés e nas mãos, devido à má circulação. Então, já valeu a pena, né, tudo, né? Eu agradeço a Deus, claro que eu sonho, né, que todos os meus companheiros do grupo Retinopatia consigam estabilizar, não chegar onde eu cheguei, mas para acontecer isso a gente tem que se unir, né? Temos que estar juntos, né? Nos reunir, saber o poder que nós temos, né, como sociedade, e batalhar, não por mim, não por você, mas pelo coletivo, né? E essa alegria, isso quem me proporcionou foi a Retina Pernambuco, a Retina Brasil, né, que é uma organização não governamental que luta pelos direitos da pessoa com doenças raras da retina, luta pelo tratamento, né, pelos testes genéticos, acolhe o paciente com doenças genéticas da retina, seus familiares, orientando no dia a dia. E com a Retina Brasil a gente descobre que não estamos só, né, e que a gente só consegue juntos. É verdade. Eu acho que, Alzeni, você está falando de um processo coletivo que é muito importante. Nós não devemos estar só, não pensemos que estamos sós, porque é um trabalho como o teu, de Ana Maria Mota, de Alberdan, né, que é um guerreiro, tem acompanhado o Alberdan, né, um conselheiro estadual do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, está lá. Ele tem sido muito incisivo, né, nos direitos das pessoas com deficiência. E eu acho que tem que ter pessoas assim, o Domingos Sávio, que é outro guerreiro. Magno Ramalho, Magno Dias, né? Sim. Eu acho que é um grupo que, graças a Deus, a gente tem se aproximado e só tem aprendido com vocês. Espero que essa nossa aproximação do CPDR com essas instituições, no caso a Retina Pernambuco, e o seu trabalho na questão da retinopatia diabética, ajude tantos outros que aqui em Ribeirão também correm risco disso. Todo mundo está, infelizmente, a nossa alimentação, ela não previne, muito pelo contrário, acelera algumas doenças. Então, Alzeni, a gente podia ver também, quando você foi a São Paulo, que a Ana Maria falou, semana passada, ela falou um pouco vamos dizer assim, ajudar a entender melhor o dia a dia da luta da pessoa com deficiência, no caso a Retina Brasil. Como foi para você esse encontro em São Paulo? Sim, todos os anos a Retina Brasil promove esses cursos de capacitação para as retinas regionais e também os grupos de patologia, como DRMI, retinopatia diabética e... Desculpem. E também síndrome de Usher e Stargardt. E nós fazemos um curso de advocacy, né, para aprender a trabalhar com políticas públicas nos nossos estados, nas nossas cidades. Isso é muito importante, dividir experiências uns com os outros, né? E isso é que faz a diferença da Retina Brasil, essa luta constante, não é, em busca dos direitos das pessoas com doenças genéticas, né, cirurgias, testes genéticos, os direitos, né, que muitas vezes a gente, quando se depara com um problema desse, a gente se vê sozinho. Não é? A saúde no nosso país, todo mundo sabe como ainda é muito problemática. Sim, tivemos grandes avanços, mas é problemático principalmente para as pessoas que moram nas áreas rurais de todo o país, né? As dificuldades que eles têm de conseguir um endocrinologista, um oftalmologista especializado em retina,
a conseguir uma associação, uma instituição para se reabilitar, né? Porque precisamos nos reabilitar, aprender a usar os outros sentidos, e a Retina Brasil luta por isso, né? Temos a CBO também, né? Que oftalmologistas reunidos, que agora há pouco fez o 24 horas pelo diabetes, né? Alguns estados fizeram mutirão. Eu senti muita falta, né, que Pernambuco não entrou nessa, de fazer esse mutirão, porque temos pessoas diabéticas sem acesso às medicações, está faltando nas farmácias populares, nos postos de saúde, né, falta a insulina, que é primordial para a vida de um diabético, né, falta médico oftalmologistas, pessoas 4, 5 anos na fila, esperando uma consulta, né? Já sabe que tem retinopatia, está perdendo a visão, mas fica lá aguardando nesse desespero, esse medo, porque o medo da cegueira é muito grande, né? Eu ceguei total, o médico disse, olha, não tem mais jeito, né? Não existe mais cirurgia para reverter o seu caso, mas a gente precisa de um acompanhamento, porque temos as complicações do olho diabético com retinopatia, né? Eu mesmo, com os anos, desenvolvi glaucoma no olho direito, uveíte, que é uma inflamação dos vasos da retina, e a gente precisa ser acompanhado. O médico identificou, me inscreveu na fila, eu estou na fila desde 2021, esperando o atendimento, e eu tenho que fazer as minhas consultas de 10 em 10 meses, como o médico indicou, particular, né? Eu consigo, com a ajuda da família, mas tem pessoas que não conseguem, e estão aí, perdendo a visão, sem a oportunidade de um tratamento, porque o diabetes é uma doença que não tem cura, mas tem remissão com a prevenção. A retinopatia diabética não tem cura, mas pode estacionar e evitar a cegueira. Então é isso, né, que me levantou, que me deu forças para lutar, não só por mim, mas pelos meus irmãos, né, que sofrem iguais a mim, né? Muitas vezes por falta de informação. Eu não tive a informação correta no momento certo, e tem tanta gente por esse Brasil afora, da mesma maneira que eu, né? Há 5 anos atrás, quando recebi o diagnóstico, você está prestes a perder a visão. Eu tenho muitos amigos no retinopatia diabética, chorando todos os dias, porque não tem acesso a esse tratamento. Muito bem. Aí você viu um relato, caro ouvinte, de uma pessoa que luta diariamente, constantemente, com relação aos, como ela diz, os irmãos que estão perdendo a visão. Aí eu queria lhe perguntar também, nessa conversa, a questão da diabetes. Você que tem falado muito, você tem que se cada vez mais capacitado, tem aprendido, tem tido informações para a população. Já que a gente está numa rádio comunitária, numa cidade onde é necessário muita coisa ainda, a gente sabe o quanto é preciso se fazer na questão saúde para a pessoa com deficiência, sabe? E sabemos que isso é um problema sério em tudo quanto é lugar, mas falando especificamente da diabetes, hoje, Dia Mundial e Nacional da Diabetes, o que é que você acha o que é necessário ser feito para melhorar esses acompanhamentos? Seu Luiz, em primeiro lugar, eu quero falar, né, no Dia Mundial do Diabetes, que temos mais de 800 milhões de diabéticos no mundo. No Brasil, aproximadamente 17 milhões, né? Diabetes já é considerada uma epidemia mundial. Temos o diabetes tipo 1, que é genético, né, que acomete crianças, né, é descoberto na infância, mas o tipo 2 é uma doença metabólica, ligado diretamente à alimentação errada, rica em carboidrato, açúcares e bebidas açucaradas, como eu já falei. Então, nossos governantes
tem que se atentar a isso, né? O diabético hoje no Brasil tem muitas dificuldades pelo SUS de conseguir a medicação, porque a medicação entregue pelo SUS já é uma medicação muito antiga, já existe medicação modernas que poderia ajudar o diabético a ter uma qualidade de vida melhor. Mas só temos acesso à insulina basal, à insulina regular, né, que causa muita hipoglicemia, que é a baixa da glicose, que é você sente que está morrendo. É uma sensação de morte e é uma das maiores dificuldades do diabético, né? Então eu quero deixar um alerta, né, para os governantes, né, para toda a população. Hoje em Ribeirão, né, que nossa alimentação está errada. Vamos nos focar na alimentação natural que nosso Deus deixou para nós, né? Como diz, vamos descascar mais, desembrulhar menos. Entramos nos supermercados e enxergamos as prateleiras lindas, com alimentação fáceis, né? Facilita o dia a dia da dona de casa, que precisa também trabalhar fora para ajudar na economia da família. Então, é uma alimentação rica em carboidrato, em farinha branca, né? É muito melhor comer uma pizza, uma lasanha. Claro que é muito bom, mas a gente tem que aprender que a gente come muito mais do que necessitamos e estamos nos matando, né? Estamos nos preparando para ter uma qualidade de vida muito difícil na velhice, né? E a gente tem que começar com as crianças, adolescentes, preparando eles para uma vida melhor, uma vida saudável. O diabetes é ligado à alimentação, ao sedentarismo, né? Precisamos caminhar, fazer exercícios. Se a gente lembrar a alimentação da terra, né? Quando começou a humanidade, os homens não tinham carros, não tinham internet, não tinham essas facilidades todas, tinham que caçar a sua comida, não tinha fogo, né? Não poderia cozinhar, eles caçavam o animal, comia as vísceras e a parte dos ossos ele deixava ali para os animais comerem. Hoje a gente prefere, né, comer alimentos industrializados, esquecemos de praticar exercícios, de cuidar. Nosso corpo pertence a nós, nosso Deus nos deu de graça. Vamos nos cuidar, porque o cuidado é nosso, né? E também se unir e fazer o alerta aos governantes, né? Se reunir nos bairros, nas cidades, fazendo esse alerta que o diabético já tem um tratamento melhor, não precisa a gente estar furando o dedo o tempo inteiro, isso é doloroso. Furar a barriga, pernas e braços com a insulina, né, essa mais antiga, agora temos canetas com a agulha mais fininha. Temos os sensores de glicose, que é um adesivo que se coloca na pele. Ligamos o celular e apontamos a câmera e ele diz, não precisa a gente se furar. É muito triste, né? A gente está se furando, muitas vezes eu cega, né? No começo, aí eu ia tomar minha própria insulina. Quando entrava alguém no quarto, tinha sangue no meu quarto, que eu peguei um vaso, né? Tinha que ter maior cuidado. E foi aí que eu decidi fazer uma dieta restrita, balanceada, né? Pobre em carboidrato. Hoje não preciso mais de insulina. Estou tomando a medicação oral, né? E para mim foi uma libertação. Quantas vezes eu acordava de manhã, 5 horas da manhã, e precisava furar o dedo, aplicar a insulina na barriga, e eu sentava com a seringa nas mãos e chorava, né? Desesperada, né? Querendo desistir, porque é muito difícil você deixar a alimentação que você foi acostumada desde a infância. É boa? Mas a gente tem que ter consciência que a alimentação do homem foi se transformando com os anos, né? E essa alimentação está matando.
né? E a gente precisa lutar juntos por isso. E quem tem a obrigação de se cuidar somos nós, e fazer um alerta e nos reunir em sociedade para lutar por isso. Se você não lutar por você, quem é que vai lutar? Né? A Retina Brasil tem um lema que diz: nada sobre nós sem nós. Então, quem sabe a dor de um diabético é o diabético, né? Vamos nos reunir, né, para lutar por esse tratamento moderno, né? Temos que mostrar a situação como é difícil, né? Ninguém vai sentir a sua dor. Isso é importante, Ana. Alzeni, eu acho que você está falando de uma coisa tão séria, tão importante para você que está me ouvindo agora, seja onde você estiver, é a saúde de cada um de seus familiares que está em jogo. Ou seja, quando Alzeni fala da importância de que haja mais atitudes de políticas, não é política do voto não, é a política pública, é aquilo, o dinheiro que a gente paga de impostos, que ele venha através do governo federal, governo estadual e municipal, para que melhore a vida das pessoas. E a gente, Alzeni, você está falando de uma coisa aqui que, na minha opinião, não entendo muito do assunto, na minha opinião, é preciso que as pessoas tenham mais consciência dos seus direitos e busquem seu direito, não com um programa na rádio, não com uma associação, mas coletivamente possa dar essa visão para um artesão, por exemplo. Falo muito de artesão, que a gente tem conversado com muita gente que tem essa arte de representar através de um determinado trabalho, mas é para todo mundo. Eu acho que nós precisamos, Alzeni, e você é esse exemplo, por isso que eu disse que esse programa ele é especial, porque para a pessoa diabética ou não, tem aqui uma mulher que é uma pessoa que está cada vez mais sendo procurada para dar palestras, para que possa ajudar a população, as crianças e adolescentes, as famílias, a poder ter um sinal de vida, mas também melhorar a sua condição de vida a partir do seu próprio cuidado e da sua própria interesse de não cometer alguns erros básicos que a gente comete porque não temos conhecimento. O que nos falta é o conhecimento, mas também a nossa força de vontade para não adoecer e, se adoecer, poder ter uma vida mais ativa. O que você, diante de tudo que você tem falado agora, é um exemplo. Eu tenho acompanhado não só o seu trabalho, mas de muita gente no Retina Brasil, e de outros grupos, obviamente, mas que são homens e mulheres que estão preocupados em melhorar suas vidas, mas também passar isso para a população. E eu acho, Alzeni, que nós temos essa possibilidade a partir da nossa conscientização. E você tem passado isso muito bem para todo lugar que você vai. Então, a sua caminhada, ela se retrata dessa forma, na minha opinião. Como hoje a diabetes, que está aí, hoje é o Dia Mundial e Nacional. Somos 800 milhões, como você falou, no mundo, né? E no Brasil 17 milhões, é isso? É isso mesmo. O que é que devemos fazer? Nos reunir em cada cidade, né? Em cada bairro. Nas cidades devemos lutar pelos conselhos, né, de saúde da pessoa com deficiência e tantos outros, porque não é só o diabetes, né? A saúde está precária em todos os ângulos, né? E não só, hoje eu estou chamando a atenção porque é o meu caso, né? Diabetes e cegueira, mas tem tantas doenças raras, né? Que precisam se unir, isso a gente tem que ser feito, né? Essa união formando conselhos, né? As prefeituras, o Estado tem que ajudar nesse sentido. Precisamos estar juntos. O diabetes é uma doença metabólica, o diabetes tipo 2, é ligado diretamente ao estilo de vida, alimentação errada. Então devemos levar essas informações, né? Depois que você desenvolve o diabetes, que começa inflamando o corpo, da inflamação você começa a ter resistência à insulina, e aí vem o pré-diabetes,
diabetes, você não se cuida, vem o diabetes, depois a retinopatia, a cegueira, problema renal, amputação. Temos um problema muito sério que não é muito falado, problema do pé diabético, né, que leva à amputação. Temos os diabéticos têm que ter o maior cuidado. Quando molhar o pé, enxugar bem. Quando for hidratar, ter cuidado para não deixar excesso de creme entre os dedos, né? E se for possível, nem passar entre os dedos, hidratar o pé, que o pé do diabético ele é mais ressecado, né? Desidratado. Então temos que cuidar também da hidratação. Temos que tomar bastante água para hidratar o corpo, né? E diabetes, depois que se instala, não tem cura, mas existe remissão. Você pode ter uma boa qualidade de vida com prevenção, com cuidados, com amor por você e pelo outro, levando informação para parentes, amigos, né? E tentando se unir aos conselhos do seu município de saúde, alertando, olha, está faltando insulina, está faltando fitas, né, para medir a glicose, e tem tratamentos melhores, já existe hoje, vamos lutar por isso. Nós somos um país rico, mas estamos mal organizados, desunidos. Precisamos nos unir para o bem comum, né? E a retinopatia tem prevenção, sim. Se você descobre o diabetes e se cuida, você está aí cuidando para que não desenvolver retinopatia diabética e tantas outras coisas, né? Porque também tem a esclerose, né, vascular, né? Que você, com muitos anos de diabetes, você vai perdendo, né? Capacidades da memória. Eu tive um amigo agora há pouco que eu perdi em Minas Gerais, que acabou os dias assim, né? Cegou, amputou e terminou os dias com problemas na memória, porque não se cuidou. Então é esse alerta que eu quero deixar para vocês. Vamos nos cuidar, né? Adolescentes, jovens, alimentação rica em farinhas brancas é muito boa, mas a gente não precisa comer tanto, né? Vamos diminuir se você não é diabético. Se você tem diabetes, então modera, né? Não precisa estar comendo tanto como a gente come, sabe? Eu acho que a quantidade é que nos mata. Então existe já uma alimentação balanceada. Nas redes sociais você encontra tantos médicos, tantos profissionais falando sobre isso, ajudando, né? Antes era mais difícil, mas agora com a internet a gente não precisa mais passar por essa dor que tem milhões de pessoas passando no mundo inteiro. E para os governantes, né? A gente deixa um alerta, a prevenção é tudo, a prevenção salva vidas, existe medicação sim, bem melhores do que as que estão sendo entregues pelo SUS. Vamos lutar por isso, cidadão, né, de Ribeirão, você que tem diabetes, então se reúna, procure a prefeitura da sua cidade, lute pelo tratamento, porque existe tratamento muito melhor do que o que temos agora. Muito bem, Alzeni, eu quero lhe agradecer. Você deu uma aula, como sempre, onde você vai. Você é uma pessoa que tem esse talento, né, de passar essa informação tão seriamente e muito importante para todos nós. Eu quero agradecer, em nome de todos que fazem a Associação de Ribeirão, dizer que nós estamos, sim, dentro do possível, sempre em contato, não só com Ana Maria, que é a coordenadora da Retina Brasil, aí em Pernambuco, você que está também com esse trabalho de retinopatia, e tantos outros. A gente está buscando essas informações, obviamente trazer para aqui. O objetivo é esse, é trazer para a nossa cidade de Ribeirão a saída, o problema, mas existe a saída. E cabe, obviamente, às pessoas, o cidadão ribeirãoense, aquele que está preocupado com a saúde e que tem, Alzeni, esses problemas que você acabou de dizer, tem saída e prevenção. Então, muito obrigado. O microfone da Rádio Santana está à sua disposição para suas palavras finais e gratidão por você estar aqui. Eu que agradeço, seu Luiz, né? Lhe admiro muito pelo seu trabalho, né? Sempre ativo aí, batalhando pela inclusão, né? Quero falar para
para o jovem, o adulto que ainda não tem diabetes, se cuide, se ame, né? O sedentarismo está matando, né? Está causando tantas doenças metabólicas que a gente temos conhecimento. Para a pessoa diabética, é difícil sim a alimentação. Para um diabético, você se libertar das coisas que você gosta é muito difícil, mas é necessário para uma qualidade de vida melhor. Para os governantes, vamos cuidar, né, dos moradores, né, da sua cidade, porque prevenção é tudo. E a prevenção é bem mais barato do que você depois cuidar do doente, né? E vamos lutar, né, pelos nossos direitos, mas também saber, né, que temos deveres uns para com os outros, né? Para a pessoa cega com retinopatia, que eu quero falar que existe vida além da cegueira, né? Ser cego é apenas uma característica, né? Hoje é uma característica minha, mas que me deu forças, né, para me reabilitar e tentar também levar comigo meus irmãos, né, que passam ao meu lado, né, que me procuram hoje nas redes sociais. Estou aqui, né, agradecer primeiro a Retina Brasil, né, por tudo. São mulheres guerreiras, né, que poderiam estar deitadas, né, se balançando numa rede, mas estão lutando por todos nós, né? A Ângela, presidente da Retina Brasil, não tem cegueira, mas tem um filho, né, com retinose pigmentar. Ela luta pelo filho. A Maria Antonieta também, que é a vice-presidente, né, também não tem problema visual, luta pela doença por causa de uma filha, né? Temos a Silvia Elizabeth, que é a criadora do grupo Retinopatia Diabética, minha gratidão, né? É uma pessoa guerreira, né? Que a gente é meu exemplo, né? Foi meu exemplo desde que eu a conheci. Está representando a Retina Brasil no Conselho Nacional de Saúde. Poderia estar descansando, né? Mas está lutando pelo tratamento das doenças genéticas e pelos direitos das pessoas e batalhando pela inclusão, né? Eu gostaria de dizer que nos últimos dias eu vi um versículo na Bíblia, em Gálatas 5:13, que diz, mais ou menos assim, vou falar com minhas palavras, vós fostes criados, né, libertos, não para a imoral, mas para ser servos uns dos outros. Ser servo por amor ao seu irmão. Então que vocês pensem nisso, que precisamos nos unir cada dia mais. Não lutar por nós, mas por assim, individualmente, né? Mas lutar pelo coletivo. Agradecer à Santa Casa de Misericórdia, ao Instituto de Cegos de Pernambuco, é uma instituição católica. Lá a gente encontramos nas irmãs o amor em todos os funcionários, e o amor é preciso, né? O amor salva a humanidade desses problemas que estamos vivendo na atualidade. Muito obrigado, Alzeni, que Deus te abençoe na sua caminhada. A você, ouvinte, até a próxima semana. Teremos aqui, possivelmente, uma reflexão sobre a questão da mulher negra com deficiência, dos negros. Enfim, é uma conversa que a gente está amarrando para trazer. E de hoje a 15, a gente vai estar aqui, Alzeni, você conhece bem, o professor Antônio Muniz vai estar falando de um decreto federal que é polêmico, mas que diz respeito a tudo isso que você acabou de dizer. Então, sigamos em frente, caminhemos, e muito obrigado por você estar sempre conosco, nos acompanhando. Até próxima sexta-feira. Eu estou muito feliz, é uma cidade que eu gosto, porque eu conheci Ribeirão ainda vidente, né? E tenho alguns amigos, como a Mário Brito, a sua esposa Silvia, né? E um abraço a todos, né? E se cuidem, se cuidem. Obrigado, até a próxima semana. O que é que faz a vida ser bonita?